Pois é, galera, taxa Selic caiu e aí a gente tem que falar, né? Pela 8ª vez seguida. Ou seja, a taxa Selic cada vez mais está caindo. Então, vídeos que a gente está gravando há muito tempo vem falando sobre queda na taxa Selic caiu novamente, mais um corte do Copom, taxa Selic caiu em 0,5 pontos percentuais, a taxa Selic caiu em 75 pontos percentuais. Cara, então vamos ver de uma vez por todas o que isso quer dizer e como você pode se prever, se precaver e cuidar melhor dos seus investimentos. Primeiro, todos os investimentos de renda fixa vão ser afetados. Por quê? Porque a taxa Selic, galera, é a taxa básica de juros, ou seja, todas as outras taxas que existem a respeito de juros, indexadores, tudo isso está de alguma forma ligado à Selic. Então, quando ela cai, que é a taxa básica de juros, todas as outras também vão ter uma alteração e geralmente uma queda. E aí, como que fica o meu investimento, o seu investimento a partir de uma queda como essa? Vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que saber é que isso vai afetar principalmente na renda fixa. A gente sabe já que com as quedas dos últimos meses, a taxa Selic cada vez menos tem uma rentabilidade legal. E isso quer dizer o quê? Todos os investimentos que a gente tem para a renda fixa não vai deixar ninguém rico, não vai me deixar milionário, não vai te deixar milionário, não vai. A renda fixa já existia um tempo que era 15%, 14% e tinha uma rentabilidade que iria transformar até o seu patrimônio em muita coisa boa. Imagina, 14% mais do que 1% ao mês. Às vezes, na renda variável, a gente nem consegue uma rentabilidade como essa. E tinha na renda fixa. Ou seja, isso traria ótimos rendimentos para quem tinha renda fixa. Mas esse tempo mudou. E agora, Vitor, o que acontece com os meus investimentos? O primeiro ponto é saber que quando a gente investe num tesouro direto, numa renda fixa, algo desse tipo, geralmente é para reserva de emergência. E a gente tem que estar ligado e saber que a reserva de emergência não é, pessoal, para te dar rentabilidades altas. A reserva de emergência vai estar ali para você estar preparado para alguma emergência. Então, para isso que ela serve. E continua da mesma forma. Você não vai buscar altas rentabilidades numa reserva de emergência. Você quer segurança e liquidez. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração nesse momento é o seguinte: o custo da oportunidade. Ou seja, se a gente coloca o nosso dinheiro numa renda fixa, a gente sabe que a rentabilidade dela está baixíssima. Qual o custo desse dinheiro ficar ali parado sem ter uma rentabilidade? Uma rentabilidade legal que eu falo, uma rentabilidade boa. Então, existe um custo quando o seu dinheiro está parado. Aquele custo ali vai trazer prejuízo para os investimentos. E isso tudo está implicando no quê? Muita gente que investia ou que ainda investe em renda fixa está começando a olhar com outros olhos para a renda variável. Por quê? Na renda variável, a probabilidade dos ganhos são muito maiores do que na renda fixa. Não tem tanta segurança? Beleza. Quanto mais risco você assumir, mais probabilidade de ganhos você vai ter. Então, não espera que, por exemplo, você vai conseguir uma rentabilidade altíssima sem correr algum risco. Não tem essa. Você precisa se expor mais ao risco, por exemplo, na renda variável, para buscar potencializar o seu ganho e crescer cada vez mais o seu patrimônio. Isso é lei, não tem para onde correr. Essa queda da Selic tem dois lados, vamos dizer, tudo tem dois lados, né? Mas a queda da Selic também tem. Tem um lado bom e o lado ruim. Quando a queda da Selic acontece, é porque geralmente o que acontece de bom quando a Selic cai? O que acontece de bom? Vamos lá. Primeiro, tudo leva a uma inflação baixa, uma inflação ancorada, estabilizada. E é o que a gente tem no momento. A gente está com uma inflação bem controlada, uma inflação aí muito baixa, alguns meses inclusive tendo deflação.
tá bom? Então, esse é o primeiro ponto de você ter uma queda, uma redução na taxa Selic. O outro ponto que a gente pode falar é sobre créditos. Os bancos, eles começam a liberar mais créditos para as pessoas. Ou seja, as pessoas vão ter acesso a empréstimos, a financiamentos mais baratos. E aí o que acontece? Vê a bola de neve que isso cria. Quando o banco libera o crédito para as pessoas físicas, o que elas vão fazer? Elas vão ter poder de comprar mais coisas. Se eu tenho o poder de comprar mais coisas, eu vou comprar em algum lugar. Então eu vou em mercados, empresas, lojas, comprar alguma coisa. Quando eu compro essas coisas, a demanda da loja aumenta. Então as lojas precisam, as empresas também, né? Elas precisam crescer, precisam contratar gente, precisam estar preparadas para esse aumento de consumo, aumento de demanda, tudo isso. E aí as próprias lojas e empresas começam a contratar. Vocês perceberam o ciclo que isso pode causar? Um ciclo bom do que? Você tem mais dinheiro na rua para o pessoal ter acesso a esse dinheiro, esse pessoal vai consumir mais coisas, consumindo mais coisas, as empresas ganham, as empresas ganhando, elas vão crescer e crescendo elas vão estar contratando mais gente, expandindo os negócios e melhorando a economia do país. E um outro ponto, quando acontece coisas assim, as coisas boas de uma queda da Selic, o que é? O custo que o governo vai ter com a dívida para com os brasileiros vai ser menor. Por quê? Pensa comigo. Quando você compra um título público, você está negociando com o governo um título que ele vai ter que te pagar em algum momento lá na frente esse título novamente com os juros. Uns juros que são negociados pós-fixadamente, por exemplo. Imagina que você pegou a 10% lá atrás. E a taxa de juros está caindo, ou seja, o governo vai ter que te pagar lá na frente com uma taxa de juros menor. Então pensa, se você pegou um título público, comprou um título público do governo a 6% e a taxa de juros está caindo e chegou a 2,5%, antes o governo tinha que te pagar 6%. Agora o mesmo título, pós-fixadamente, ele tem que te pagar 2,25%. Lógico que não foi de 6 para 2,25, foi de 6, foi reduzindo para 5,5, 5, 4, 3, chegou em 2,25. Então ele tem que pagar esse título a você, mas não mais com 6 ou 5 ou 4% de taxa, agora com 2,25. Então isso também é bom para o governo que vai ter a dívida com o povo brasileiro, com os investidores, mais baratas. Então o governo começa a ter um ganho nesse mundo todo de queda de Selic também. Joia? Só que tem os contras, tem as partes ruins de toda essa queda de Selic. O que seria? O principal ponto ruim é que quem investe em renda fixa está cada vez mais tendo baixíssimas ou quase nulas ou até negativas rentabilidades, né? Então isso é uma coisa muito ruim que quem investe em renda fixa vai ter. E aí o que acontece? Agravou-se nesse momento, ainda com a pandemia, uma crise de saúde que aconteceu no mundo inteiro e está prejudicando ainda mais as economias no mundo, os governos de todo o mundo. Quando acontece uma pandemia, por exemplo, que é o que a gente está vivendo, o governo precisa utilizar das suas reservas, do seu dinheiro, para poder manter a população. Ou seja, a gente está vendo aí agora, por exemplo, o Corona Voucher, que o governo precisou passar para a população, para poder a população se sustentar durante a pandemia. Ou seja, muitas lojas, muitas cidades fecharam e o governo precisou dar dinheiro ao povo para poder o povo conseguir se manter, conseguir sobreviver. A taxa Selic caindo em condições normais seria muito bom, o governo iria economizar bastante dinheiro. Só que o que aconteceu? A gente está caindo e está no meio de uma crise e o governo está tendo que gastar muita coisa. Então essa balança aí não ficou muito diferente, o governo não teve tanto ganho assim. Mas quando ocorre uma queda da Selic, tem um lado bom para o governo que ele economiza lá. Só que a pandemia chegou, né? E aí
infelizmente o governo está tendo que gastar esse dinheiro aí que não estava planejado e está tendo que gastar para manter a sua população. E outra coisa ruim são os bancos. Os bancos, quando acontecem crise, eles costumam segurar mais o dinheiro. Muita gente está até, inclusive, reclamando por aí, né? O banco não está liberando, eu não estou conseguindo pegar um empréstimo. O que acontece? Quando as taxas caem, em condições normais, o banco deveria reduzir as suas taxas de empréstimos. Só que pensa, muita gente está sem renda, então para o banco é mais crítico isso. Ou seja, ele vai diminuir a taxa, mas vai existir uma taxa, só que ele está com medo de a quem ele emprestar o dinheiro não pagar. Já que muita gente está sem renda, como que o banco iria receber esse dinheiro? Então, por isso, e infelizmente ocorre isso, a gente sabe que ocorre, o banco pega aquele empréstimo e coloca uma taxa alta, porque vai cobrir inclusive as pessoas que não conseguirem pagar ou não pagarem por algum outro motivo. Então, nas crises, geralmente os bancos seguram mais para poder cair essas taxas. E é o que a gente pode estar vendo aí. Quem vai no banco pegar algum empréstimo, fazer algum financiamento, pode estar vendo que as taxas não estão caindo de acordo com a Selic, mas estão caindo, e esse pouco que estão caindo já é alguma coisa. Só que infelizmente os bancos eles seguram um pouco no meio dessa crise para poder não ter o risco, vamos dizer aí, do calote, né, da galera que pegou aquele dinheiro não pagar. Então a gente infelizmente vê mais burocracia, vê taxas mais altas, tudo isso causando mais impacto ainda na vida da pessoa física aqui do país. Pois é, então a gente viu as partes boas e vimos também as partes ruins dessa queda na taxa Selic. O que acontece, galera, é que a gente aqui no país está muito acostumado em ter uma rentabilidade na renda fixa, por exemplo, e não correr risco. Ou seja, a gente tem bons rendimentos, a gente sempre se acostumou aí a ter poupança rendendo 0,5% ao mês, a gente se acostumou a ter uma Selic até 2016 aí a quase 15%, então a gente se acostumou a ter boas rentabilidades e sem correr risco. Ao contrário de outros países maiores, mais desenvolvidos, que tem muito mais exposição ao risco. O pessoal querendo muito mais rentabilidade, já que os juros já são baixos. Essa galera lá já não tem rentabilidade. Só que aqui no Brasil a gente ainda estava com essa mentalidade de renda fixa vai me trazer bons rendimentos. Então era muito mais tranquilo. Agora não, agora mudou isso aí. Agora a gente sabe que para ganhar dinheiro, para ter rentabilidade, para potencializar, crescer nosso patrimônio, a gente precisa se expor ao risco e ir mais para a renda variável. E aí tem uma coisa muito legal e que nunca havia acontecido antes. O que acontece? O dividend yield, que é o quanto uma empresa vai distribuir de dividendos em relação ao preço que elas têm. Por exemplo, se uma empresa ela te paga nos últimos 12 meses R$7 e a empresa está custando hoje R$100, quer dizer que o dividend yield dela vai ser 7, que é o dividendos que ela pagou durante os últimos 12 meses, dividido por 100, que é o preço da empresa hoje. Então, consultando aqui, o preço da ação R$100. Então, 7 dividido por 100 vai dar 7%. Então, o dividend yield da empresa seria de 7%. E aí, o que acontece? Pela primeira vez na história, o dividend yield, que é esse percentual que tem em relação ao que a empresa pagou de dividendos com o preço dela, das empresas que estão listadas no Ibovespa, ou seja, o dividend yield das empresas do Ibovespa, estão sendo, ao final do ano, mais rentáveis do que as taxas básicas de juros. A rentabilidade em dividendos, só dividendos, a gente não está falando de rentabilidade de valorização de cota, de outras coisas, de valorização do preço, não, só dividendos. Então, só de dividendos, as empresas do Ibovespa é maior do que a rentabilidade que você teria se o dinheiro tivesse, por exemplo, numa taxa básica aí de 2,25, que é o que está hoje a nossa taxa Selic.
Perceberam isso? De dividendos das empresas do Ibovespa, você vai ter mais dividendos, a rentabilidade vai ser maior do que se você investir numa renda fixa com a taxa básica aí de 2,25%. Ou seja, não tem para onde correr, galera. A rentabilidade, a potencialização de ganho está na renda variável. Não tem para onde correr disso aí. E aí a gente parte para um outro ponto que muita gente talvez vai ficar assustado, outros não, outros nunca ouviu falar, que é sobre a poupança. Você já ouviu falar sobre a poupança? Eu tenho certeza que já. A gente cresce ouvindo do pai, do avô, da mãe, de todo mundo. A poupança é o melhor local do investimento. Tem um dinheirinho, bota na poupança. Ah, vai no banco, abre uma poupança. E aí o que acontece? A poupança, nos moldes atuais, ela rende 70% da taxa Selic. É isso mesmo. Aquela história de que poupança tem uma rentabilidade de 0,5% ao mês, já era. A poupança hoje tem uma rentabilidade de 70% da nossa taxa Selic. Era 0,5% ao mês até depósitos realizados até 3 de maio de 2012. Depois disso, 4 de maio de 2012 para cá, 70% da Selic. Lógico que se a Selic estiver limitada a 8,5%. Acima disso, se a Selic tiver 10, 15, 20%, a poupança vai render 0,5% ao mês. Beleza? Então, rendendo 70% da Selic. Pensa comigo, 70% de 2,25% vai dar um valor de 1,57%. Pessoal, 1,57% ao ano de rentabilidade. Em números, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você aplica R$100 na poupança, daqui a um ano você vai ter R$101,57, menos do que 1,60 de rentabilidade em um ano. Vocês perceberam isso? Então, você tem que saber que a poupança, hoje, rendendo 1,57%, não vai te dar uma rentabilidade legal. Já não dava. Agora, piorou. Não dá para ver. E eu vou mais além. Sabe a inflação, que é o IPCA, aquele IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é as coisas ficando mais caras? A inflação deste ano está prevista para acabar em 1,6%. Então, a previsão, de acordo com os últimos relatórios, 1,6%. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a poupança rendendo 1,57% e a inflação dando 1,6%, eu vou ter juros real negativo. Poxa vida, você complicou. Explica um pouco o que é o juros real negativo. Se hoje eu compro esse celular por R$100, eu poderia pegar esse dinheiro e colocar na poupança. Então, coloquei na poupança os R$100. Daqui a um ano, quanto que eu vou ter? Eu vou ter R$101,57. Porém, esse celular está custando R$101,60. Ou seja, ficou mais caro do que a rentabilidade que eu tive na poupança. Isso é juros real negativo. Isso é você perder o seu poder de compra. Hoje eu compro esse celular por 100, mas daqui a um ano meu dinheiro na poupança vai render R$101,57, só que o celular vai estar custando R$101,60. Esse é o grande problema dos juros real negativo. Mas aí você pode perguntar, Vitor, então vamos lá, aonde eu posso investir? O que eu posso fazer para esse dinheiro não ficar desvalorizado? Algumas opções que a gente tem e que se mantém desde os últimos cortes da Selic. Primeiro, Tesouro Direto Selic é um local onde você pode colocar que vai estar tendo uma rentabilização igual à taxa Selic. Por exemplo, contas do Nubank que rendem 100% do CDI, então é um local que você pode estar tendo uma rentabilização muito melhor do que a poupança. E outra coisa são CDBs, LCIs, LCAs com liquidez diária. Tenha sempre atenção quando você colocar o seu dinheiro numa renda fixa. Geralmente quem compra renda fixa é para reserva de emergência, oportunidade ou alguma coisa. Com a liquidez
Por quê? Porque às vezes a pessoa compra e a liquidez é de 2 anos. 3 anos, e aí você fica impossibilitado de pegar naquela grana de novo. Então tem que ter muito cuidado. Para investir, não existe a opção de poupança, tira isso da sua cabeça. Você tem dinheiro na poupança, saca isso assim que puder e vai para opções mais rentáveis. Tesouro Direto Selic, contas que vão render 100% do CDI e CDB, LCI ou LCA que tenham uma rentabilidade legal, no mínimo 100% do CDI também, e que você tenha uma liquidez boa, mais desejável liquidez diária, tá bom? Então, isso é o impacto que a gente tem na taxa Selic, quando a taxa Selic cai. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, coloca curtir, compartilha nas redes sociais, porque assim o YouTube vai saber que esse vídeo fez sentido para você, foi bom, que você gostou e tem conteúdo bom. E assim ele vai distribuir para muito mais pessoas ao redor do Brasil, quem sabe ao redor do mundo, tá bom? Então, dá o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço. E como eu sempre digo, investir é o melhor caminho para ter bons resultados. Eu sou Vitor Barros e aqui é o nosso canal Maestria Financeira Oficial.